Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, começando aí mais uma observação deste período semanal, últimos instantes aí de mês de janeiro, né? Começando o mês de fevereiro, com o nosso Céu da Semana. Quero dar boas-vindas a todos. Dei um sinal aí se o meu áudio está bom. Vamos ver se o nosso momento, nossa última semana de Mercúrio retrógrado, o meu áudio não cria problemas para a nossa comunicação. A gente tem aí esse momento de um upgrade astrológico em que Vênus está neste sábado para domingo ainda em movimento estacionário e retomando o movimento direto. Tudo bem aí, Dani? Bem-vinda, Dani Belga, Franco Brazuca Belga. Meu áudio está ok aí, espaço plena essência, que bom. Bom ter o feedback de vocês, boas-vindas a todos. Então a gente começa com um áudio atualizado, né? 30 de janeiro a 5 de fevereiro, céu da semana em que Vênus volta ao movimento direto. Boa noite, Bernadette, boa noite, pessoal que chega. Vênus em Capricórnio, que desde o dia 19 de dezembro vinha em movimento retrógrado, né? Vamos tentar só fazer uma ilustração rápida aqui para gravação que fica no nosso áudio. Aliás, boas-vindas também a quem assistirá posteriormente o nosso céu da semana. Então, movimento aí de Vênus voltando ao movimento direto, né? Vênus normalizando, já basta o Mercúrio que vem retrógrado, né? Aqui é um exemplo, olha, quando ele está retrógrado está no meio do Sol, e quando ele está direto do lado oposto, né? Olha, ele fica no meio da Terra azulzinha e do Sol amarelinha, e quando fica direto é quando ele pega o caminho, tá? O caminho direto, o caminho da rotatória, como se ele fizesse o zodíaco novamente no sentido natural das questões. Então, esse movimento direto. Boas-vindas, Márcia, boas-vindas, Graça, boas-vindas ao pessoal que chega. Então, a gente tem esse momento de Vênus retomando o movimento direto, que é importante para questões de relacionamentos, da parte material, né? Bem-vinda, Juliana, saudações. Então tem essa questão. Karina, quer saber o valor do mapa astral? Manda uma mensagem que a gente trata direitinho, detalhadamente, tá bom? Explico para você. Este é o céu da semana, a gente faz um panorama do período astrológico da semana para um coletivo, para um geral. Então, Vênus em movimento direto é positivo para umas questões atreladas ao que vinha um tanto estagnado desde lá de dezembro, ou em um processo de revitalização, de revisar questões, né? Eu percebi aí pessoas dando um feedback, dando um retorno sobre questões antigas, sobre questões que estavam um tanto estagnadas, né? Gente aí falando que a separação desencadeou, a questão jurídica andou, revisou. Então, todo um processo aí de retomada, né? A gente lembra que Vênus em retrogradação, Vênus fica retrógrado a cada 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Então a gente teve esse momento agora de 19 de dezembro até esse 29 de janeiro, 41 dias, 41 dias, essa é a média que Vênus fica nesse movimento retrógrado. Boa noite, Vânia, bem-vinda, boa noite aos que chegam. Então, começando aí este momento semanal de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, com Vênus retomando o movimento direto, lembrando que Vênus está por Capricórnio. Então, também a gente observa aqui, olha só, se vocês conseguirem ver, né, Vênus ali, um Szinho, que é o estado estacionário, quando ele estaciona, né, para retomar o movimento direto. Então, a questão para relacionamentos andarem de alguma forma, para terem uma condição de retomada de objetivos, novos focos. Vênus em Capricórnio, eu sempre associo aquela questão da demonstração de afeto, né? Vênus, normalmente, no nosso mapa astral, é a área que a gente é associado a relacionamentos, a demonstração de afeto, a demonstração
da nossa sociabilidade. E normalmente com Vênus em Capricórnio a gente costuma demonstrar ou costuma perceber as demonstrações de forma prática e efetiva, né? Então tem aquela frase, é através da efetividade que acontece a afetividade, né? Poético, né? Quase que filosófico, né? É, calma-se, Gusmão, Capricórnio é necessário, só está começando, porque Vênus está retomando o movimento direto por Capricórnio, nós temos Marte por Capricórnio, e depois nós falaremos de uma configuração, entre aspas, com uma vibe capricorniana, que é a conjunção do Sol com Saturno. Tá? Então vamos aguentar a questão do Capricórnio, porque recomenda aí uma perseverança. Tá? Vênus em Capricórnio, aqui na minha colinha, tem a questão da disciplina. Né? Então, às vezes, você demonstrar que gosta, demonstrar que metade do seu mapa é Capricórnio, então, a questão da responsabilidade diante das relações, diante das nossas parcerias. Então, a gente passa a ter um prisma novo. Então, é aquela questão do contexto de levar mais a sério determinados assuntos diante de algumas relações. Isso é um ponto importante, né? Tem essa questão também. Saturno é amigão do Aquário, né, Juliana? É domiciliado, né? Só que quando o Sol está em conjunção a Saturno, vale lembrar que o Sol ele está exilado, tá? Todo período de Sol aquariano, o Sol está exilado, porque como o Sol rege Leão, ele está no oposto que é Aquário. Então o Sol ele tem um exílio em Aquário. Então é um paradoxo, certo? Então vale essa reflexão também. Né? Astrologuês raiz. Então tem essa observação. Então, esse tempo de Vênus retomando o movimento direto é interessante para uma passada da marcha. Se algumas coisas vinham numa marcha lenta, passa-se uma marcha para um fluxo melhor de andamento de algumas questões, especialmente associadas a parcerias, relacionamentos, algumas questões materiais, algumas questões do médio e longo prazo, já que Vênus está por Capricórnio. Tá? Então, uma colinha aqui que eu fiz a anotação, é aquela questão do demonstrar, o atribuir valor aos assuntos, o atribuir valor às coisas que gostamos, né? A forma de demonstrar afeto pelo que a gente gosta, né? Tem um sentido de demonstração através das responsabilidades, através de uma constância, né? Então tem esse fator importante também. Agora as relações entre Saturno e Aquário ficaram não é que ficaram estremecidas, mas elas pedirão uma certa auditoria, digamos assim, sabe, Juliana? Como Vênus está retomando o movimento direto, e a gente também tem numa semana Sol-Saturno, que falaremos daqui a pouquinho, o que acontece? As questões de relacionamento pedem um certo comprometimento, né? Um certo comprometimento de alguma maneira, né? Existe amor nesse o Covid está atrapalhando engrenar a quarta para quem está. Covid tem que deixar meio em ponto, né? Primeira marcha, ponto morto, né? Isolados e se amando, né? Aquele lance da tela nunca te vi, sempre te amei, né? Ou existe amor em SP, aqueles filmes do SBT, né? Dos anos 80, depois do Viva a Noite. Bom, sigamos. Então, Vênus em Capricórnio tem muito essa notabilidade de comprometimento nas relações, uma certa disciplina, né? Tá indo, né? Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes, disciplina não é apenas uma obrigação, mas também uma forma de demonstrar afeto, né? Então, às vezes, a gente tem uma constância na convivência que às vezes a pessoa não percebe, ou mesmo a gente não percebe o quanto determinadas pessoas se dedicam constantemente a nós. Né? Isso vale no trabalho, isso vale não só no parafetivo, na família, mas tem esse ponto, né? Tem aquele parente, aquele irmão, aquela pessoa que ela está sempre ali, de alguma forma, dando um suporte, uma presença, perguntando como está, e às vezes a gente não percebe, né? Ou é tão constante, às vezes é empregada, uma pessoa que vem, sei lá, fazer a limpeza do nosso trabalho, na nossa mesa, né?
A gente não nota, não é que a gente não nota, mas é tão rotineiro que às vezes a gente não dá um se tocar, poxa, ela está o tempo todo aqui recolhendo lixo, fazendo um serviço, prestando uma responsabilidade. Nós mesmos com alguém, né? A gente está ali o tempo todo. Então esse é um tempo também de observar uma auditoria, o quanto essas responsabilidades, o quanto a determinada postura que a gente tem para uma atenção efetiva com os outros está sendo reconhecida. Porque se não tiver, vamos remanejar isso, né? Vênus está retomando o movimento direto, então a gente vai focar energia, a gente vai focar uma responsabilidade, uma diretriz para relacionamentos ou contatos ou vínculos ou elos que reconheçam essa responsabilidade ou que contrapartida, deem uma contrapartida nessa nossa forma efetiva de relacionar. Tá? Então tem essa questão. Então, Lore, aí teria que ver as outras posições como Saturno, Sol, né? As partes saturninas do seu mapa, que muitas vezes também apontam esse sentido. É que Vênus em Sagitário normalmente tem um lado idealizador, né? Dá um plus, né? Bota muita fé às vezes em dadas vivências, depois a nota de conceito vai caindo, né? Vai caindo daí. Lembra do professor que você colocava nota de conceito, ele te dava um 10 no bimestre, era um sufoco para você manter aquela média 10, quando você vê caía para 7 ou para 8. Então às vezes acontece esse fator da nota de conceito. Então esse é um tempo de Vênus retomando o movimento direto de 30 de janeiro a 30 de janeiro a 5 de fevereiro, já agora de sábado para domingo. Então veio 40 dias em retrogradação, né? A gente viu aqui, não é, Lore? É isso, é a chamada nota de conceito, né? Esse ponto aqui. Então a gente ilustrou aqui um pouquinho para vocês verem como é o fator do retrógrado, né? Só para voltar lá, ó, direto. Quando fica retrógrado é porque está no meio do Sol amarelinho e da Terra azulzinho. E quando passa para o lado direito, ó, né? Quando retoma, ele fica direto. É mais ou menos o que está acontecendo com Vênus. E boas notícias, se é que é assim, fim de semana que vem, lá para sexta, o Mercúrio aqui, ó, né? Falaremos do Mercúrio no fim da semana, retomando também andamento direto, e aí o ano dá pelo menos uma engatada melhor, né? Engata a marcha aí do ano. Né? Então falamos de Vênus retrógrado, e daí de agora, de Vênus retrógrado para direto, Vênus voltando ao movimento de nota de conceito e viva a noite. Juliana, nota de conceito e viva a noite são na mesma época, né? Então, tem isso. Tempos, né, tempos dos cadernos brochura, né? Que é uma vibe vintage aí, satúrnica da jogada. Né? Então, Vênus retomando o movimento direto em Capricórnio, responsabilidades nas relações, planejamento junto a pessoas que a gente tem parceria também para médio e longo prazo e uma postura de responsabilidade ou levar mais a sério algumas questões diante de elos e de relacionamentos também. E aquela célebre frase, né? Às vezes, com disciplina ou com uma constância que a gente demonstra o quanto a gente gosta, o quanto a gente, né, se dedica. E ao mesmo tempo a gente percebe isso das outras pessoas. O quanto tempo elas já vêm fazendo algumas coisas para nós e a gente às vezes não percebe também. Poxa, aquela pessoa está ali o tempo todo, então tem uma contrapartida. Então, um tempo de auditoria nas relações. Perceber as mais efetivas e práticas, aquelas que às vezes não são tão escancaradas afetuosamente, mas que no fazer valer da dedicação estão ali, né? É o jeito efetivo de demonstrar que gosta do que é afetivo. Isso é Vênus em Capricórnio. Geralmente, Vênus e Lua em signos de terra, a demonstração de afeto ela é mais efetiva do que afetiva. Né? Não que não seja afetiva, mas o jeito de demonstrar afeto é com um pouco mais de praticidade. Tá?
Humilhados sendo exaltados. Calma, Mila. Calma. O fator está aí, né, no andar das questões. Calma, calma, gente. Vamos com calma. Vou até tomar uma água aqui. Calma. Calma e elegância. Calma e elegância. Temos lua nova em Aquário, terça-feira. Lua nova em Aquário. Para quem não sabe, lua nova aquariana já dá né? Já dá um upgrade na história. Toda lua nova é uma fase lunar que indica um novo ciclo, uma nova etapa, né? Novas questões para a semana, para o mês. Lua nova, gente, ó, Sol e Lua no mesmo signo a 12 graus, tá vendo? Ó, ali, ó, Sol e Lua a 12 graus no mesmo signo, tá? Quem não está vendo aí no ao vivo vai ficar gravado, tá lá, ó. Deixa eu parar, compartilhar para não atrapalhar o fluxo da comunicação. Então, Tatiana, Vênus em Capricórnio abre os olhos e nos municia de praticidade. Também, Vênus em Capricórnio tem um pouco esse fator do senso de responsabilidade, né? E o quanto também nós temos essa contrapartida das pessoas no jeito de relacionar, né? Boa noite, Yoga! Vânia, bem-vinda! Então, falamos da lua nova em Aquário, terça-feira, dia 1º, começar o mês de fevereiro com lua nova em Aquário. É simbólico, né? Mês novo, lua nova, né? Quem não sabe, lua nova, o dia da lua nova é quando Sol e Lua estão no mesmo signo e no mesmo grau. O dia da lua nova é quando Sol e Lua, ali ó, 12 graus, tá vendo? Estão no mesmo signo e no mesmo grau. Então, para quem é leigo, para quem não prestou atenção, toda lua nova, todo dia da lua nova, é só lembrar que a Lua está no mesmo signo que o Sol. Então, como nós estamos com o Sol em Aquário, período aquariano, a Lua em Aquário. Lua nova aquariana é fator de novo tempo para grupos, para causas, para questões que envolvam uma inovação, né? Aquário tem uma questão num espectro inovador. Aquário é um signo fixo, é um signo de ar. Signo fixo é aqueles que se posicionam no meio da estação do ano. Então a gente tem um fator de projeção melhor de ideias ou estabelecer melhor algumas ideias que a gente pode voltar, né? Um foco mais para as questões do futuro, uma oportunidade para novas experiências, para sair de um certo padrão, né? Dentro de um contexto coletivo. A gente está aí no Brasil, uma retomada aí da volta às aulas para certos nichos, para certas instituições, né? Aquário é associado às grandes corporações, instituições, num senso mais amplo, né? Isso pode ser tudo que envolve um senso de grupo, né? Uma retomada de grupo, de senso coletivo. Fazemos associação a um simbolismo aquariano também, porque é um signo associado a uma dinâmica maior para grupos e convivências, né? As amizades, a gente pode ter uma etapa nova diante de amigos, de grupos. Boa noite, Fernanda, bem-vinda, Fernanda Drebes. Então, temos esse tempo novo para um ciclo, né, mensal da lua nova aquariana, tá? Então, toda lua nova, para quem está num ponto de partida de início, de repente começar um curso, tomar uma decisão para um pouco mais efetiva, né? Terminei de repente algumas coisas e agora posso dar um ponto de partida, né? Lua nova dá essa benevolência, dá essa probabilidade de novas direções, tá? Então, a 12 graus de Aquário, então essa região ela pode ter um impacto mensal para questões de convivências, para quem sabe o mapa astral, é a lunação, né? Quem já ouviu falar em lunação, lunação é sinônimo de lua nova. Então, um tempo aí de uma projeção para grupos. Quem é dedicado a causas que gosta de participar, seja de grupo, seja grupo de dança, o grupo do balé, o grupo dos amigos, o grupo do voluntário, qualquer questão interativa de grupo de poesia, grupo dos estudantes, grupo de estudos, quaisquer que seja, é um tempo interessante para dedicação, para uma
uma condição mais solícita de mais dedicação. Isso, ativista, Zina, também, né? É uma vibe aquariana aí, né? O lado ativista meio de cada um, né? Vai pegar 12, Inês, despertam uma questão para uma doação, para um senso de sacrifício. Às vezes dá um certo isolamento, tá? Pode dar uma reclusão também, ou um time I want to be alone, I want to be alone, fixação, né? Então, um time isolamento, um momento para crenças, para meditação, para um lado espiritualidade, né? Um time antissocial também, mas é bom para movimentos que envolvam um despertar de solidariedade. O ascendente aquário, e no meu também, viu? Meu ascendente é aquário. Então, quando pega aí ascendente aquário, pode despertar a vibe aquariana aí de interação com grupos, vivência com as amizades, né? Existe amor em SP, tem que ver onde tem aquário no Natal, o meu é na 5. Ou existe amor em SP. Pode ser um tempo mensal aí para umas cruchadas, né? Uns bilhetinhos elegantes. Se for ali 12 graus de aquário, tá? Se a tua 5 ela for depois de 17, 18 de aquário, casa 4 ainda. Tá? Aí é família, bota ordem na casa, esclarecer temas domésticos. Né? Então, vivências de 4. Então, a lua nova aí, gente. Lua nova em aquário, vivências para grupos. Deixa eu ver, a gente pode antecipar alguns objetivos. Atenção com ansiedade, né? Porque toda vibe aquário pode estar uma projeção com o futuro. Tem sonho em aquário? É uma aquariana. Né? Já fez aniversário? Ó, parabéns aos aquarianos aí fazendo aniversário. Né? Então, um time aí de lua nova aquariana. E uma lua nova aquariana em conjunção a Saturno, tá? Então, ali entre 2 e 3, já mais para o término da semana, né? Quinta e sexta, nós temos conjunção Sol-Saturno e a Lua Nova, consequentemente, em conjunção a Saturno. Vamos colocar um desenho aqui só para vocês. Estão vendo ali, ó? Ali, ó, o vermelhinho, ó. Vermelhinho, tá vendo o vermelhinho? O gráfico vermelho, ó, Sol a 15 graus, Saturno a 15 graus, tá? Então, vale uma atenção, né? Vou voltar um outro desenho aqui também, que é o desenho da Lua Nova, ó. Tá vendo a Lua Nova ali, ó? Tá vendo o marronzinho ali do lado, ó? Ó, o Saturno tá supervisionando essa Lua Nova. O Saturno está supervisionando essa Lua Nova. Então, questão de auditoria, questão de responsabilidades, né? Sol e Saturno ali na Lua Nova. Então, conjunção Sol-Saturno e no instante de Lua Nova, semana de conjunção Sol-Saturno, a gente pode, e Vênus, na verdade, retomando, acelerar, né? Zina, Vênus está voltando para o movimento direto. Quem está desacelerando é o Mercúrio, que depois vai ficar direto, já falaremos. Mas semana com Sol-Saturno é importante para levarmos mais a sério questões para o ano, para um projetar a longo prazo. A gente pode perceber algumas caras amarradas, né? Fernanda tem um conglomerado em aquário, né? Então, semana com Sol-Saturno, aliás, quem faz aniversário agora essa semana vai ter uma evolução solar com conjunção Sol-Saturno. Tem um lado bom, porque às vezes pode mudar de status, pode assumir novas responsabilidades, né? Mas dá aquela tendência meio de uma vagarosidade para resolver certos assuntos, ou pelo menos dá uma dinâmica de pensar a longo prazo nas questões. Né? Então, para todos nós, para todo mundo aí que está assistindo a live, é uma semana de conjunção Sol-Saturno, ela impacta num fator de levarmos mais a sério alguns interesses, assumirmos mais algumas responsabilidades, lidarmos de uma maneira um pouco mais... a gente pode perceber um desafio em lidar com alguns padrões, já que Saturno é o regente de Capricórnio. Tá? Aliás, conhece algum bebê, conhece alguma gestante aí que está, né, para nascer? O bebê vai nascer com conjunção Sol-Saturno. Então já vai, mesmo sendo aquariano, vai nascer com uma vibe meio saturnina, uma cara meio séria. Né? Então, conjunção Sol-Saturno, a gente pode se deparar
com o desafio de padrões, de lidarmos com algumas coisas conservadoras que temos que meio que engolir a seco, ou então que dá uma politizada, dá um jogo de cintura, já que esse negócio é burocrático, né? Vamos, né, dar aquela moderada para não radicalizar demais. Conjunção Sol-Saturno é realmente, às vezes, um desafio no destrinchar alguns padrões que possamos lidar no cotidiano, às vezes de um grupo, às vezes de alguns ambientes. É um desafio entre o conservador e o inovador. Então, essa questão, às vezes, do híbrido com o virtual, com o presencial, né? Pessoal voltando às aulas aí um pouco nessa questão, precisando ter que apresentar passaporte de vacina. O Saturno, ele é uma espécie de auditor celeste. Então, isso acaba às vezes trazendo o fato de lidarmos com responsabilidades um pouco colocadas por um meio social. Né? Então, o exemplo das escolas a quererem, aqui em São Paulo, apresentar um passaporte, um comprovante da vacina para os pais. Isso está um tanto associado a esse tempo Sol-Saturno. Né? Então, tem um pouco essa questão. Né? Professora Rita Mello, Sagitário, casa 8, Aquário com planeta Saturno. Então, aí a casa 8 é a questão dos tabus, é a questão das responsabilidades, tem que ver, às vezes, um desafio em lidar com certos preconceitos desde cedo, né? Então, teria que ver o mapa. Agora, a questão Sol-Saturno e o Urano, Juliana, e Urano nesta conjunção Sol-Saturno. Isso, Juliana, boa pergunta. Urano está num time aí de quadratura, né? Tem um quadrado aí de Urano com o Sol, tem o Sol aproximando aí também, né? Dessa quadratura Sol-Urano, bem lembrado. Então, quadratura Sol-Urano também é exatamente isso que a gente colocou, um desafio entre o lidar e vivenciar um padrão e lidar e vivenciar com a nossa autonomia, né? É igual aquela discussão. Que toma vacina, ele tem direito, ele não tem direito. É o paradoxo do direito versus autonomia. Né? Então a gente está lidando com uma época em que, porventura dessas questões de vacina, da Covid e tal, a gente pode ter autonomia para uma determinada escolha, uma determinada posição. Mas nem sempre isso é direito, porque as instituições, os lugares, eles estão cobrando, colocando regras. Né? Então, às vezes, ou uma pessoa, ela é propensa a afrontar tais regras ou tais padrões que estão sendo colocados em função do momento associado à pandemia, à vacinação. Então, é muito isso. É como se fosse uma tradução desse tempo Sol quadratura Urano, Saturno quadratura Urano, Sol conjunção Saturno. Então essa é uma semana que o desafio em entender e nos encaixarmos ou nos adequarmos ao limite do padrão do direito e da autonomia tende a ser vivenciado. Certo? Então é isso. Semana de conjunção Sol-Saturno favorece quem lida com planejamentos de médio e longo prazo. Saturno é um planeta associado a padrão, a cronograma, ao tempo, né? É o senhor do tempo, é o senhor das regras, do padrão. Então, normalmente quem é uma vibe forte de Saturno no mapa astral, ou tem bom aspecto Sol-Saturno, ou até própria conjunção, num período de Sol-Saturno, a gente fica suscetível a ter que fazer aquela organização da planilha, aquela organização do Excel ou do Google, né? Tabelas, que mais? A gente tem um tempo, a gente passa a lidar com um desafio de disciplina. Então, às vezes você começou a academia
esse tempo de semana Sol-Saturno é para pegar firme na academia, meu amigo. Então, para pegar firme no trabalho, ou naquele projeto que você tem que escrever, ou naquela, né, naquela coisa que você tem que arrumar da casa, né, aquela obra, aquela reforma. Então, o cronograma é fazer a ordem, é disciplinar a semana, digamos assim. A conjunção Sol-Saturno, ela cobra uma certa disciplina para a semana, né? Você começou a academia, então é o tempo de dar uma disciplinada, cumprir a horinha lá, daquele exercício, daquela pedalada. Ó, me programou para pedalar 50 minutos, então te vira, vai cumprir os 50 minutos, ou a 1 hora, ou as 2 horas que seja, né? Então, conjunção Sol-Saturno é uma semana importante para nos disciplinarmos com determinadas questões. É positivo para fazer aquelas tabelas, aqueles cronogramas, né? Revisar as despesas, eu posso gastar até tanto, a minha conta está assim até tanto. Então, aquele organizar o cronograma, né? Ou comprar aquela tabela, né? Aquilo que te dá um norte para você organizar os planos e os projetos. Então, conjunção Sol-Saturno é um tanto esse time, essa condição. Tá? O que mais que temos aqui? Favorece quem lida no cronograma. É um bom exercício para quem precisa disciplinar qualquer questão, seja estudos, seja atividade física, seja a resolução de assuntos no trabalho ou planos dos mais diversos. Certo? Então, semana Sol-Saturno, pessoal. A gente pode às vezes perceber um pouco umas caras amarradas aí também, né? Então, como diria a letra de Cazuza, né? Barão Vermelho, se aí na semana vê umas caras emburradas, lembra do mantra, né? Não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, tá? Então, vale uma reflexão de bete-balanço também aí para a semana de conjunção Sol-Saturno. Então, vê umas caras amarradas aí, keep on laughing, né? Mantenha a risada. Que conjunção Sol-Saturno, Vênus retomando o movimento em Capricórnio, às vezes a gente pode ter uns times aí daquela secretária do laboratório com aquela cara meio amarrada, né? O senhor veio fazer o exame, o senhor trouxe o comprovante de não sei o que lá, né? Né? É aquele lance, né? Não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? Deitadas são tão engraçadas, né? E simbora, Bete Balanço. Então é isso. Terminamos a semana com... não, tem um outro bom aspecto aqui, gente. Tem um outro bom aspecto na quinta para sexta, que é Marte e Júpiter. Vocês lembram que tinha um verdinho aqui junto do Sol Saturno? Olha lá, Sol Saturno a 15 graus, mas olha os verdinhos, tá vendo? Ó, Júpiter, ó, Júpiter a 7 e o Marte a 7 lá embaixo, tá vendo? É um sextil. Tem um sextil Marte e Júpiter. Opa, pelo menos vamos falar de um bom aspecto, né, gente? Vocês estão rindo da Bete Balanço, pessoal? Pois é, tem que dar uma descontraída, né? E me avise quando for a hora, né? Olha o Sol Saturno aí, né? Me avise quando for a hora, né? Tudo condizente com a letra, né? Tudo condizente com a Bete Balanço, né? Quem tem um sonho não dança. Então vamos lá, gente. Sextil Marte Júpiter que a gente viu aqui. Sextil Marte Júpiter, olha lá, ó. Júpiter em 7 de peixes, Marte a 7 de Capricórnio. Tá? Curtiu, Fernanda? Também, né? Muito legal o nosso Agenor Miranda. Bom lembrar. Balança Bete. Saudações. Então, Marte e Júpiter em sexto. Marte e Júpiter tem um bom aspecto, favorece contatos à distância, favorece aprendizados. Então, no meio da semana, aproveitando esse tempo aí, muitos lugares voltam às aulas. Voltar às aulas numa lua nova em Aquário, voltar às aulas com Sol Saturno em conjunção. Tudo bem, Sol Saturno em conjunção, às vezes você encontra aquele professor de física, aquela cara meio séria, aquele velho de, né, tanto assim, né, ou aquele professor de química que já joga aquele bando de matéria, né. Mas tem Marte e Júpiter em sextil, Marte em bom aspecto com Júpiter. Júpiter é um planeta social do conhecimento, aos mestres, aos saberes.
Então é positivo para uma troca de ideia com professores, com os mentores, uma empatia, né? Júpiter tem o fator da expansão, quem traz um lado positivista para nós, trocar uma ideia com aquele motivador. Às vezes você está num treino mesmo, né, na academia, num lugar que a gente vai, mesmo num ambiente religioso, sei lá, vai na igreja, faz uma oração, ou com o pastor, com quem, no centro, com qualquer figura religiosa, um Marte-Júpiter em bom aspecto é positivo para uma troca, uma confidência, um conselho, o próprio professor dando algumas dicas, né? Bater um papo astrológico, bater um papo com qualquer área que seja, aquele atualizar saber. Boa noite, Sandra, bem-vinda! Então, bom aspecto de Marte e Júpiter já movimentará a semana, aí de quarta até o fim da semana. É positivo para esses despertares de saberes, despertares de fé, aquele plus para a semana, para um up motivacional, né? Para a gente ter. Legal para resolver questões burocráticas, positivo para tratativas de questões de contatos à distância. Se tem alguma coisa de viagem que está meio para combinar, pode desatar para um lado positivo, tá? Está associado a Júpiter, então pode ter uma diretriz para um médio e longo prazo para os temas jupiterianos, como estudos, contatos à distância, questões burocráticas, questões também que envolvam interação com quem proporcione inspiração para nós, né? Para uma mentoria, para buscar uma mentoria, ou para nós mesmos, para quem é do ramo da educação, o bom aspecto de Marte e Júpiter dá um gás legal para dar aquela aula boa, para você dar uma motivada na turma, para você jogar uns livros, interagir, né? Quem faz aula, quem dá aula particular também, ó. Sempre é bom aspecto Marte e Júpiter nessa condição, certo? E para concluirmos a semana, boas notícias de Mercúrio, porque Mercúrio volta ao movimento direto. Vamos sair do Mercúrio retrógrado de sexta para sábado que vem, tá? De 3 para 4 de fevereiro. Então a gente vem aqui, deixa eu ver se eu desenhei o Mercúrio direto, acho que eu não desenhei, mas tudo bem. Vou desenhar o mesmo movimento semelhante para Vênus aqui, só para ilustrar, que é aquela rotatória, né? Quem chegou agora, eu disse no começo que Vênus está ficando em movimento direto, ó, direto, retrógrado, né? Quando ele fica direto é quando ele está na lateral do Sol, indo para o lado oposto ao Sol. Né? Quando ele está retrógrado, a Terra está aqui e o Sol ele está no meio de Sol e da Terra. Isso vale para Mercúrio, isso vale para Vênus quando retoma o movimento direto. Mercúrio direto, a sexta-feira Mercúrio fica estacionário. Então na sexta em especial vale uma atenção para não estagnar algumas coisas, a gente perceber às vezes aquela falha na hora de você, sei lá, fazer uma recarga do cartão do Vale, né? Qualquer Vale aí, o cartão de crédito às vezes sai, né? A máquina sai do ar, né? Já desse eu vi o Itaú, não tinha nenhum caixa funcionando, nenhum caixa, né? Isso eu estava em Minas. Aí eu cheguei em São Paulo, não tinha nenhum caixa do Itaú em São Paulo também. Era nacional a parada dos caixas do Itaú. Então a retrogradação de Mercúrio aí, esses últimos tempos, deu um paninho para manga. Então, na sexta é o último dia, o dia do estacionário. Então pode travar algumas questões de comunicação, pode dar uma intermitência aí né, dos nossos meios, das nossas ferramentas de comunicação, celular, né, o que a gente tiver mais usual, as ferramentas mais notórias de comunicação que a gente tem, para fazer um backupzinho, né, não abusar da sorte, né, não deixa para atualizar o Windows no fim da semana, né, na sexta, na quinta para sexta, porque às vezes você marca uma reunião, esqueceu, o Windows atualiza, na hora o Windows não liga porque ele está atualizando, você precisa ligar o Zoom, né? Outro dia aconteceu isso comigo, eu estava precisando que o Windows parasse de atualizar porque eu precisava conectar o Zoom para fazer uma consulta do mapa de uma cliente, e o Windows ficava atualizando, né? Então coisas de
retrogradação de Mercúrio. A repórter da Globo News, ela deixou cair o celular no ar, né? Então tem um pouco essa questão. Então, vocês riem, né? Sabe a saia justa, às vezes, que a gente vê. Tomara que não trave na hora da minha consulta. Não, Fabrícia, calma, calma. Dia 4 já estaremos no fluxo, né? Então, Mercúrio voltando ao movimento direto depois do dia 3, algumas comunicações já dão andamento, já melhora. O fim de semana já pode ser um pouquinho mais fluente para voltar contatos, para algumas comunicações, né? Para entendimentos, né? O Mercúrio retoma, às vezes a gente já percebe um andamento melhor daquilo que estava mal entendido, né? Então tem bons indicadores aí para o final da semana, para o andamento da semana. Então, até lá, na sexta, às vezes a gente pode perceber uma estagnação de algumas coisas, né? Mas também um fator de destrinchar algumas questões comerciais, né? Coisas que de repente vinham em stand-by, já podem ter né? A gente recebe aquela notícia de algo que estava meio parado, pode ser que já com esse movimento de retomada para o direto as coisas fluam de maneira mais natural, menos empacadas como algumas coisas que vinham um pouco estagnadas de uns tempos para cá. Tá? Às vezes aquela demora do correio, alguma demora que a gente vem tendo por alguma coisa, esse movimento do estacionário para o direto no final da semana de Mercúrio a gente já perceber. Certo? Então, pessoal, é isto. Este é o céu da semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Concluindo aí os últimos dias de janeiro, primeira semana de fevereiro, com Lua Nova em Aquário, com Mercúrio ainda na última semana de retrógrado, calma e elegância com as comunicações, por favor, né? Ainda. Vênus já retomando o movimento direto, então a gente podendo lidar com umas responsabilidades diferentes nas relações, levando mais a sério algumas convivências, alguns assuntos que vinham tanto ali em stand-by, né? Sol Saturno em conjunção, então aquele tempo de criar um cronograma é importante, disciplinar. Saudações aos aquarianos aí para você, Juliana. Saudações aos aquarianos que vão fazer aniversário na semana. Então quero desejar a todos aí ótima semana, agradecer a atenção de todos, a calma e elegância aí nessa última semana de Mercúrio retrógrado, tá bom? Obrigado aí mais uma vez a todos, a quem chega, vou deixar gravado aí. Obrigado você, Vânia, obrigado pessoal, ótima semana a todos, obrigado Bernadette, obrigado Dé, pessoal aí que desde sempre C. Guzmão, obrigado Fernanda, boa noite e um abraço, ótima semana.